Ok, ouvintes da Serrana FM 87.9, agora são 17 horas 47 minutos. Estamos de volta aqui com o programa Fala Preta, nosso programa de todo sábado para discutir questões relacionadas a gênero, raça e classe, né? Uma demanda aí fundamental, importantíssima na sociedade de hoje, que nós precisamos discutir. Okay? Nesse bloco agora, nós vamos falar sobre a questão do genocídio da juventude negra, o que é uma realidade no nosso Brasil. Passar a palavra aqui para a Aninha, para a Ana Clara, ou também para a Clarinha, vale todos esses. Manda ver, Ana. A morte sistemática de jovens negros no Brasil é uma realidade que estampa capas de noticiários dentro e fora do país. O movimento negro, além de enterrar os corpos daqueles que não desaparecem misteriosamente, vem diariamente denunciando o assombroso aumento, do número de homicídios da nossa juventude. Alguns grupos definem esse cenário de morte como sendo de extermínio de juventude negra. Outros defendem a existência de genocídio. O objetivo do texto é analisar, ainda que de maneira preliminar, se há elementos suficientes para considerar que esse conjunto de homicídios pode ser enquadrado como crime de genocídio. As linhas que seguem visam contribuir para um debate que é definidor dos rumos do país e vital para a comunidade negra. Isso, esse texto que nós estamos reproduzindo aqui na rádio é um texto do portal GLE10, né, gle10.org.br, tratando exatamente desse tema que é do extermínio da juventude negra. Ele está disponível na internet para quem quiser acessá-lo. Nós o acessamos porque é o principal instituto que discute a questão da juventude negra e da mulher negra no país. Ele foi fundado no ano de 1980, tá ok? Então, o signo genocídio surgiu da junção da palavra grega genos, que significa raça, povo, tribo ou nação, e da palavra latina caedere, que quer dizer destruição, aniquilamento, ruína ou matança. Assim, genocídio significa a destruição de uma raça, né? A ONU, após os absurdos produzidos pelo nazismo, onde se tentou destruir a raça dita inferior, e a instituição do Tribunal de Exceção de Nuremberg em 1948 para julgar estes crimes, criou a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, né? Embora a norma internacional tenha sido editada há quase 7 décadas, foram vários casos os de montante direcionados a grupos específicos durante a vigência da regra em comento. Situação que leva alguns estudiosos a afirmarem que a Convenção apenas pune esse tipo de delito, porém não impede sua realização. Em terras estrangeiras, são diversos episódios de genocídio pós-convenção. É exemplo do assassinato de cerca de 800 mil pessoas em Ruanda, ou das vidas ceifadas nos conflitos do Camboja, no Oriente Médio, na Chechênia, Timor-Leste, dentre outros. Isso no plano nacional, né, aqui no Brasil, vale ressaltar que nosso país, o Brasil, ratificou a Convenção para a Prevenção e Repreensão de Crime de Genocídio em 1952, pelo decreto número 30.822. Né? A aludida Convenção define genocídio como sendo crime contra a humanidade e que consiste em matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a uma determinada raça com o fim de destruição total ou parcial desse grupo. Assemelha-se ao crime de genocídio a conduta de causar lesão graves a membros de grupos, submetê-los a condições de existência física, morais, capazes de ocasionar a eliminação de todos os seus membros ou parte dele, forçá-los a sua dispersão, impor medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e efetuar
coativamente a transferência de crianças do grupo para outro grupo, né? Além de exemplificar as condutas que configuram o crime de genocídio, a ONU traz ainda expressamente a possibilidade de acionar o Tribunal Penal Internacional para atuar nesses casos. Por ter ratificado a norma internacional e em cumprimento à determinação em seu artigo 5º, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, aí o nosso mineiro Juscelino Kubitschek, sancionou a Lei 2.889 em 56, cujo objetivo é definir as práticas criminosas e culminar as respectivas penas. Aqueles condenados pelo crime de genocídio podem sofrer pena de detenção de até 33 anos, né? E é oportuno enfatizar que a lei em debate ainda vigora no país, mesmo sem a devida eficácia. Após ter delineado o conceito de crime de genocídio, o exercício agora é observar se existe a subsunção do fato à norma. O reiterado assassinato de jovens negros no Brasil pode ser definido como genocídio. Enquadra-se em algumas das possibilidades trazidas pela Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio ou pela Lei número 2.889/56. No meu sentir, a resposta para essa indagação teina, infelizmente, em ser positiva, se não vejamos. Ao analisar os dados do mapa da violência do Brasil, observa-se que na década compreendida entre 2002 e 2012, há uma significativa queda no número de homicídios de jovens brancos, ao passo que aumenta o morticínio de jovens negros. Enquanto em 2002 morriam 10.072 jovens brancos para cada 100.000 habitantes, esse número decai para 6.823 em 2012. Não obstante, o número de homicídios de jovens negros saltou de 17.499 para 23.160 no mesmo período. Houve um decréscimo de 32,3% na morte de jovens brancos, ao passo que os jovens negros vitimados aumentaram 32,4%. É dizer que para cada branco morto, morrem 2,7 negros. Ok, esses aí são dados que nós temos aí acesso a qualquer portal de estatística, IBGE, entre outros, né? Então, fica aí a discussão para a nossa sociedade. Nós vamos agora colocar uma música e voltamos após essa música, que nós hoje temos aí uma poesia a ser declamada, uma poesia da escritora Maya Angelou, ok? Então vamos ouvir uma música da Isa, para nós que curtimos aí uma música negra. Paulinho, temos 5 minutos, é isso? É. E eles são rigorosos, 6 horas de conversa. Tá, então a gente acaba essa música, manda a poesia. Eu não sei se vinha direto lá, você tem que vir aqui. Hã? A gente vai acabar essa música, ler a poesia e encerra. Acho que vai ser. Na verdade, a gente vai até 6h30 normalmente, só que hoje, por conta desse negócio aí da família, semana da família, eu leio aqui o que é que ela é, tá? E aí depois tu lê a poesia rapidinho.